Olá, seja muito bem-vindo ao canal Operação Matemática do professor Tiago Xavier. Vamos ver então aqui agora uma videoaula sobre intervalos, na qual você vai tirar todas as suas dúvidas, vendo aqui os conceitos iniciais desta matéria. Eu peço a você que é novo por aqui, inscreva-se no canal, ajude o professor a chegar à marca de 2.000 inscritos. Estamos quase lá, pessoal. Estamos com 1.900 inscritos já. Muito obrigado por cada inscrito do canal. Deixe o like e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, ok? Muito obrigado por sua colaboração. Então vamos lá. Aqui nós temos uma definição aqui, ó, tá? E eu vou tirar as dúvidas de vocês. O que é um intervalo? É o conjunto de todos os valores reais que estão em um segmento de reta ou em uma semi-reta, contidos na reta real, ok? Então vamos relembrar aqui. A reta real. Deixei aqui para vocês, ó, desenhada uma reta real. Eu demarquei os números inteiros, né? 0, 1, 2, 3, 4, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Isso aqui, na verdade, é infinito, né? Não tem como eu colocar todos os números, né, numa folha. Mas eu demarquei aqui as partes inteiras, né? E a reta real, se você for analisar bem aqui, ó, por exemplo, entre 1 e 2, existem vários outros números. Por exemplo, existe bem na metade aqui, assim mais ou menos, nós temos o 1,5, que é 1,5. Depois, um pouquinho mais para trás, 1,4, 1,3, né? 1,2, 1,1. Ou seja, entre dois números inteiros, existem vários e outros números, né? Então, essa é a nossa reta real, ok? Só recordando. Então, em uma reta real, eu posso constituir vários intervalos, ok? Olha que eu deixei aqui, ó, escrito aqui para nós. Por exemplo, algumas ideias. Eu posso considerar um intervalo sendo a partir do 4 em diante, né? Isso aqui é uma semi-reta, ok, pessoal? A semi-reta ela parte de um ponto e vai infinitamente para alguma direção. Nesse caso, está indo para a direção positiva, ok? Olha aqui, outro intervalo, ó, do menos 1 até o 2. Então, né, fiz um desenho aqui para você entender melhor em azul, ok? E esse outro aqui, esse intervalo aqui, essa parte aqui do menos 2 até o menos 4. Você também pode fazer uma comparação, uma analogia. Intervalo, dependendo da escola aí onde você estuda, é chamado de recreio, ok? Então, pense comigo aí. A nossa aula, por exemplo, começa às 7h30 da manhã, se você estuda no período da manhã, ok? Então, a partir das 7h30 nós temos aí um horário aqui. Primeira aula, segunda aula, terceira aula. Aí chega um certo momento aqui, vamos chutar um valor aqui, às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã começa o nosso recreio, ou seja, o nosso intervalo. E acaba 10h15. Né? Alguns são acostumados a chamar, né, esse horário, o recreio, de intervalo. Okay? Só para você fazer uma comparação. Então, esse pedacinho aqui, das 10 às 10h15, né, é um intervalo, ou seja, um recreio. Né? Imagina, aí a nossa aula termina aqui, por exemplo, às 11h45 da manhã. Né? É um exemplo. Ou seja, isso aqui não deixa de ser um intervalo. Okay? É uma semi-reta esse aqui, ó, tá? E eu representando aqui geometricamente. Só para você ter uma ideia, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Vamos fazer agora então alguns exemplos de como pode acontecer aqui para nós. Primeiro exemplo, eu vou fazer o intervalo, até já está pronto aqui o desenho, você vai ver como que funciona. Conjunto dos números reais maiores que 6 e menores que 8. Então, um intervalo eu posso representar dessas maneiras aqui, ó, como já fiz para vocês, ó, pela descrição do intervalo ou fazendo uso de colchetes, como está aqui, ó, ou também por essa maneira aqui, ó, representando na reta, que é muito usado esse jeito aqui, pessoal, tá? Representando na reta, geometricamente, olha só. Então, ok. Então, os números maiores que 6 e menores que 9, existem infinitos. Vamos pensar assim, ó, existe muito. Eu não consigo escrever todos na mão aqui, por exemplo.
existe, ó, 6,1, 6,2, 6,3, mas também existe 6,01, 6,001, 6,00001. É muito número, né? Então, nós representamos dessa forma aqui, ó. O que significa esses símbolos? X, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que, essa barrinha significa tal que, tá? O 6 é menor que x e x menor que 8. Ou seja, é qualquer número que esteja entre 6 e 8. Ok? Só que este número tem que ser menor que 8 e este número tem que ser maior que 6. Ok? Então, pensando nessa ideia aqui, pessoal, tá? Deixa eu fazer aqui um rascunho para vocês. Entre 6 e entre o 8, né, considerando este intervalo, ó, nós podemos fazer vários números. Por exemplo, 0,001, né, é um deles. Ó, também existe 0,00001, né? Então, tirando 6, né? Tirando 6 em diante, existem vários números até chegar lá, né? Perto do 8, digamos assim, porque eu posso considerar isso aqui, ó. Por exemplo, um número bem pertinho do 8, 7,9998, né? Quase 8, isso é um número real isso aqui, ok? Então, eu também posso escrever esse mesmo conjunto utilizando a notação de colchetes. O que significa esse colchete para esse lado? Olha só, está dizendo que este número aqui não faz parte do intervalo, tá? Assim também com esse aqui, ó. O 8 não faz parte do intervalo. E representando na reta, ó, nós deixamos essa bolinha aqui branca nos dois números, porque nós queremos, né, os números que estão entre os dois, ou seja, eles não fazem parte do nosso intervalo, ok? Então, pessoal, nós temos aqui os extremos, tá? Isso aqui chama-se extremos. O extremo 6 e 8, nesse caso, não fazem parte do intervalo, ok? Vamos fazer outro exemplo para você entender melhor, ó. Olha como que está isso aqui, ó. Segundo exemplo, ó. Agora as duas estão pintadas, ó, ok? Então, olha como que fica a descrição do conjunto. O conjunto do intervalo, ok? Qualquer número real, né? Desde que, ou seja, tal que, né? Esse número, ele pode ser menor. Ok, vamos voltar aqui um pouquinho. Esse número, ele pode ser menor ou igual a 4. E esse número, ele pode ser também maior ou igual a 3, né? Ou seja, vamos pensar aqui, ó. Pode ser qualquer número que seja maior ou igual a 3, ou seja, a partir do 3 negativo, ok? A partir desse número aqui para cá e a partir desse número para cá. Então, agora, neste caso, os dois números fazem parte também desse intervalo, ok? Então, por isso que nós representamos com as bolinhas pintadas agora, ok? Outra forma que nós podemos descrever isso aqui é com notação de colchetes. Agora, veja bem, como os dois números fazem parte do intervalo, então nós deixamos o colchetes fechando nesse número, tá vendo aqui, ó? Como se, né, o número estivesse dentro do colchetes, ok? Então sempre faça uma comparação. Quando tem esse menor igual aqui, ó, significa que você vai fechar o colchetes, ok? Como está aqui, ó, tá? Né? Apareceu esse menor igual aqui, esse sinalzinho com tracinho, você sabe que vai ser então fechado nesse número, ok? Beleza? Beleza? Então, até o significado aqui eu já falei para vocês, mas se vocês quiserem anotarem, ó, extremo, bolinha aberta, extremo não pertence ao intervalo. E bolinha pintada, extremo pertence ao intervalo, ok? Vamos aqui outras possibilidades, outros exemplos, ó. Agora eu vou descrever com vocês aqui, esse conjunto, tá? Utilizando os colchetes e tudo mais, né? Como já vinha fazendo com vocês aí. Então nós temos aqui, ó. Olha só, agora a bolinha não está pintada e aqui a bolinha está pintada. Ou seja, esse meu intervalo começa no 1, e justamente começa bem no 1, vai
até chegar bem próximo do 5, ou seja, o 5 não vai fazer parte. Então vamos escrever aqui, né, o conjunto. Então vai ser, o conjunto desse intervalo é todo número que pertença ao conjunto dos números reais, tal que, ok? Aí nós vamos fazer aqui agora, né, como que ele funciona. Para você entender, não errar nisso aqui, eu penso que você pode fazer dessa maneira. Escreva primeiramente que os extremos, assim, dessa forma, os extremos é 1 e 5, ok? Aí no meio você coloca ali x, ok? Coloca esses símbolos desta maneira, ok? E agora você vê, se for bolinha fechada, o número faz parte, ou seja, ele pode ser também igual a ele aqui, ó. Então, eu vou colocar o tracinho aqui, ó. Já nesse outro, não faz parte, então eu não deixo o tracinho, ok? Pronto, tá feito, ó. Outra maneira, posso fazer assim também, ó, com colchetes. Escrevo os extremos. Agora veja bem. Olhando por aqui, eu sei que esse 1 faz parte do meu intervalo, então eu vou fechar o colchetes nele. E o 5 não faz parte desse intervalo, né? E eu vou deixar aberto no 5, assim, ok? Vamos para mais um exemplo. Agora nós temos aqui, ó, aberto desse lado, fechado desse lado. Vamos fazer aqui então a descrição. X que pertence ao conjunto dos números reais, tal que, aí eu vou lá agora, coloco os extremos, assim, ó. Um dos extremos é -3 e o outro extremo é 4. Ok? Então, faz dessa forma aqui, para você não errar, ó. Vamos ver agora. Este aqui é aberto, ou seja, ele não faz parte do nosso intervalo, este número aqui, tá? Então, -3,5 não faz parte, vou deixar sem o risquinho. Agora já o 4 está fechado, ou seja, nesse caso eu faço o tracinho aqui, né, indicando que ele faz parte, ok? Porque ele pode ser igual ao 4 também. Beleza. Ou também posso fazer assim, ó, dessa forma, utilizando notação de colchetes. Escreva aqui os extremos, que é este aqui, né? E este aqui, -3,5 e 4. Tá fechado no 4, então fecho o colchetes nele. E no outro está aberto, então deixamos virado o colchetes desta maneira. Ok? Beleza? Vamos para mais um exemplo. Na verdade, agora nós temos aqui, quando o intervalo, ele, né, ele considera a parte positiva aí infinita, ok? Que é nesse caso aqui, ó. Então aqui nós temos a seguinte descrição. Qualquer número que pertença a números reais, tal que... Agora aqui, pessoal, nós fazemos o seguinte. Eu estou vendo que pode ser, né? Tirando 2 aqui, em diante, pode ser qualquer número. Isso aqui é infinito, isso aqui, ó. Ok? Então, nós vamos escrever esse conjunto dessa forma. Tal que o número tem que ser maior que 2. Ok? Ou seja, pode ser 2,1, 2,001, 2,00001, mas o 2, efetivamente o 2 não fará parte, ok? Então nós vamos aqui para a ideia infinita. Como é que eu faço isso, professor, em forma de notação de colchetes? Você faz dessa maneira. Isso aqui é uma semirreta, toda semirreta é infinita. Então aqui, ó, nós temos aqui aquele símbolo do infinito, lembra disso aqui? Né? Ó, parte positiva aqui, ó. O 2 ele é um número positivo, ok? Não tem sinal. Então, olha só. Isso aqui significa infinito. Então, como é que eu faço os meus extremos aqui, ó? Nesse lado aqui vai ser o 2. Do outro lado eu coloco aquele símbolo do infinito. Ok? Então, agora vamos ver aqui. Bolinha aberta não está pintada, né? Não está pintada nesse número aqui. Então, significa que eu vou deixar o colchetes aberto nesse número. Ok? E no infinito também você deixa aberto, né? Não tem como você
digamos, porque os números são infinitos, por mais que você fique pensando sempre em números novos aí, isso ainda não será o suficiente, né? É infinito. Então deixa sempre aberto ali no infinito, assim, ok? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Agora, só vai ter um detalhe, né, diferente desse aqui, ó, que agora é fechado. Então vai ser muito parecido com o anterior, só que com um detalhe só a mais, ó. É todo número que pertence aos números reais, tal que este número tem que ser maior ou igual a 2. Agora o 2 faz parte aqui da jogada, ok? Como que fazemos aqui com notação de colchetes? Fazemos nossos extremos, assim, né? Como eu já falei para vocês, o símbolo do infinito. No infinito você sempre coloca ali aberto, tá? E agora o 2 faz parte do intervalo, então você fecha nele aqui, ó, o colchetes. Olha só a diferença que deu de um para o outro, né? Aí você já percebe. Outro exemplo, agora nós temos aqui, ó, x, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que este número, né, ele tem que ser agora o que, ó, tá indo para o lado negativo, digamos assim, ó. Então, tem que ser menor que 2. Menor que 2, ok? E bolinha aberta, então eu não coloco risquinho. Ou, notação de colchetes, quais são nossos extremos? De um lado eu tenho o infinito, desse lado agora, hein? Só que a parte negativa, ok? Então, de um lado eu tenho o infinito, do outro lado eu tenho o 2, esses são nossos extremos. O 2 não faz parte, então deixo aberto, assim, e no infinito também você deixa ali o colchetes em aberto, ok? Vamos para mais um exemplo aqui. Agora nós temos parecido com o anterior, só que agora é fechado, ó. Então você já imagina como deve ser, né? X, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse número pode ser menor ou igual a 2, ok? Ou com notação de colchetes, né? Temos os extremos aqui, que o infinito, né, da parte negativa ali, né, indo para a parte negativa. O outro extremo que é o 2. Agora o 2 faz parte e o infinito se deixa aberto. Ok, pessoal? E por fim nós temos aqui o intervalo real, ou seja, são todos os números possíveis, né? Tanto na parte negativa como na parte positiva, infinitamente para os dois lados. Então nós deixamos representado desta maneira. Beleza? Só mais uma consideração aqui, pessoal, para finalizar a aula mesmo de vez. Aqui nós temos o seguinte, tá? Quando os dois números aqui estão em aberto, nós consideramos intervalo aberto, ok? Beleza? Quando nós temos aqui os dois números pintados, no caso, nós consideramos intervalo fechado, ok? Beleza? E quando nós temos aqui, quando nós temos um fechado e outro aberto, isso significa intervalo semi-aberto à direita, ok? Ou seja, a parte que está aberta é que está aqui, ó, na parte direita, né? Do lado direito. E aqui também é semi-aberto, só que nesse caso, né, semi-aberto é à esquerda. À esquerda. Beleza? Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por sua atenção. Espero que você tenha entendido. Uma aula aqui completa. Me desculpe por ela estar muito extensa. É que tem bastante informação. Mas espero ter te ajudado. Então, que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia e até a próxima.